todos. Universidade Federal do Vale de São Francisco, Univasf, curso de pós-graduação de docência em Biologia, disciplina Tecnologias de Ensino Aplicada à Biologia, do professor Arthur Lima da Silva. Sou aluna Gláucia Carina Magno Mateus Lima, do Polo Limoeiro. Livros didáticos. Até as TICs serem utilizadas em sala de aula, os livros didáticos eram o único método de pesquisa que os alunos e os professores utilizaram. Um deles era a utilizar para a pesquisa era a coleção Bassa, com livros que os professores enviavam os alunos para a biblioteca e levavam também esses livros para a sala de aula a fim de realizarem pesquisas, e tão pouco eram renovados os conteúdos. No entanto, depois passou a ter televisão com aparelho de videocassete para usar na biblioteca ou então sala de TV, e depois, com o passar do tempo, passou então a desenvolver então o retroprojetor em sala de aula, onde os professores utilizavam transparências preto e brancas e depois vieram evoluir com a transparência colorida. E uma das necessidades de utilizar as cores e chamar a atenção dos alunos passou então a existir o CD-ROM. O CD-ROM, que eram utilizados em computadores que a escola tinha salas de informática desenvolvidas nelas com o passar do tempo, e também aparelhos em DVD. Com o uso constante da internet, a internet evoluindo e sendo acessibilidade para todos, passou então as TICs serem tão importantes e fundamentais em sala de aula, de maneira que ela se torna atrativa e torna a aula muito mais evolutiva. Os notebooks que os professores alguns professores têm, o uso em sala de aula com eles precisou de um grande aliado, e esse aliado foi justamente o Data Show. E o Data Show faz com que retroprojete, projete essa imagem do que é passado. Tudo na tela do notebook é passado para o projetor, que ele vai de maneira bem clara, que os alunos entendam. E então os celulares e smartphones também são uma ferramenta importante, as TICs em sala de aula. O bom uso dele se faz desenvolver uma boa aula. Também, bem como sabemos, os tablets. Os tablets, eles são importantes também após o uso do celular. Até então, a lousa digital, que foi de fundamental importância, e algumas escolas ainda, em sua minoria, adotam, não são todas as escolas. A lousa digital é com um simples toque do que é projetado, faz com que a tela mude, passe para uma página para outra. Então, uma interatividade da tecnologia para o aluno ao alcance em suas mãos. Além do que a internet se tornou fundamental, um dos principais acessos a ela é o acesso ao Google. O Google, como site de pesquisa com palavras-chave, você encontra vários conteúdos, tão tal como o YouTube. YouTube são os vídeos que nós encontramos nele. O WhatsApp, ele é uma ferramenta muito importante em sala de aula, se fazendo o bom uso de desenvolver grupos de sala de aula, grupo do WhatsApp, onde o professor pode compartilhar vídeos, compartilhar conteúdos, e os alunos assim trocar suas dúvidas também. O Facebook, ele também é um outro fundamental. Por quê? Porque o Facebook, o seu acesso não fica só aos seus contatos. O seu acesso, ele se otimiza e ele cria uma dimensão maior. No caso, professores podem compartilhar no Facebook uma aula trabalhada, e outros colegas professores vão ver em outros estados e compartilham, e assim vai. Da mesma forma o Instagram. O Instagram, ele também
tem essa ferramenta fundamental, porque o Instagram, em uma pesquisa que você coloca uma palavra-chave, respiração, você vai encontrar também alguns conteúdos que os professores estão compartilhando de aulas práticas que desenvolvem através do conteúdo da palavra-chave. Bem como a minha turma escolhida foi o 2º ano do ensino médio e eu trabalhei como tema a respiração humana. O livro didático que eu utilizei foi Biologia Hoje, autores Sérgio Linhares, Fernando Grendese e a da editora Ática. Esse livro aqui, bem como a duração foi de 4 aulas, a aula introdutória, com uso de vídeo do sistema respiratório, onde eu acessei o YouTube e a aula que eu desenvolvi, pude ver também, bem como a aula introdutória utilizando o vídeo, faz com que os alunos eles aprendam a visualizar de maneira clara e eles passem a ter uma percepção do direcionamento do conteúdo que eu quero trabalhar com eles. Foi de importância porque eles até então não conheciam tão claramente como era o pulmão. Mesmo um assunto que foi trabalhado com eles no 8º ano, não é a mesma realidade de como a gente explica tão bem no ensino médio de maneira mais clara sobre o conteúdo. Voltando para os slides, a gente pode ver aqui, deixa eu voltar aqui, pronto. E esse vídeo eu compartilhei no grupo do WhatsApp e o Facebook da turma, onde lá ficou de acesso para outros alunos e outros professores poderem trabalhar esse vídeo também nesse assunto. E a explanação do assunto, porque o tempo de aula, um vídeo, se você se limitar a um vídeo, é muito pouco. Então, no momento de você conversar com o aluno, tirar as dúvidas dele, trabalhar com ele, o que ele espera do conteúdo, e você pode até trazer mais coisas que para ele, de acordo com o que ele está pedindo. Então, a aula em PPT, que a aula no caso é PowerPoint, com uso de data show, o uso de imagens definidas do sistema respiratório foi importante de se tornar uma aula mais atrativa, e a utilização do livro paradidático na explanação e fixação do assunto, fazendo uso debate. Na questão do paradidático, é uma maneira de a gente fazer uma leitura em grupo e que a gente vai tirando as dúvidas e vai debatendo sobre o que estamos lendo. Bem como a utilização de CD-ROM. Esse CD-ROM é de fundamental importância na questão da escola que não tem acesso à internet. Aí, onde foi visualizado especificamente os órgãos do sistema respiratório e suas funções. Ao final desse vídeo, eu irei apresentar sobre esse CD-ROM. Aí, finalizando com umas atividades de pesquisa de doenças respiratórias por meio do site indicado por mim. Por que eu indicar um site? Porque aí muitos sites não têm informações claras. Então, a gente já, como professor, a gente já conhecendo o site para indicar para os nossos alunos, é a melhor maneira para dar o direcionamento para eles. Esse aqui foi o PowerPoint que eu trabalhei com eles, o sistema respiratório. Busquei imagens bem claras, bem definidas para eles conhecerem. A estrutura do sistema respiratório eu trabalhei, que eles não se limitam apenas à narina. A gente vai falando sobre a questão de como é os ossos, como a gente mostrou aqui uma radiografia, e aí mostra, no caso, na questão que a gente fala de sinusite, entre outros. As estruturas do sistema respiratório humano, ela vai além também das faringes, a laringe, a gente pôde ver aqui, do que foi trabalhado com eles, uma traqueia, na questão que a gente trabalhou os brônquios, os bronquíolos, os alvéolos, e a gente fala desse mecanismo, né? A contração dos músculos, como é a inspiração, como é a expiração, e a ventilação da inspiração, como é que ocorre a expiração, o movimento do diafragma, a gente fala sobre isso também, e na questão do transporte de gases, que são os principais, o oxigênio e o gás carbônico, que estão presentes na nossa respiração. A questão da frequência respiratória
e as doenças associativas ao sistema respiratório. Que esse aí foi uma das aulas trabalhadas na questão da pesquisa, eles utilizarem o celular deles. Porque quando eles utilizavam o celular deles para fazer pesquisas de doenças, eles achavam coisas assim absurdas, que dizer, professor, isso tem a ver. Aí a gente, como professor, a gente vê. Às vezes postam coisas na internet que não tem um sentido, não tem nada a ver com a doença. E aí o porquê da gente comparar do site e uma pesquisa de imagem de Google, que ele não vai encontrar tão claro. E aí das doenças que a gente falou, a principal foi efizema pulmonar, edema pulmonar e bronquite, a asma, entre outros. Quando eu falei para vocês o vídeo de apresentar aqui, é um CD-ROM, e esse CD-ROM, que já veio com o material do livro, deixa eu apresentar aqui a vocês, a gente faz com que a gente possa ter um entendimento além da fisiologia, a gente vai apresentar também para o nosso aluno. É muito importante trabalhar com seu aluno de maneira que ele entenda, ele visualize e ele fique claro para ele o que você quer passar para ele. Ficando claro sempre que o CD-ROM ele é muito bom no sentido de não ter internet na escola, ou então vídeos que você pode baixar em sites do YouTube, que você possa engrandecer, enriquecer sua aula, sem a necessidade de ter com ele a internet. No caso do corpo humano, que é trabalhado, eu gostei muito dessa questão do 3D, porque a gente pode fazer com que nosso aluno ele visualize da melhor maneira possível. E aqui, quando abrir o Atlas do corpo humano em 3D, aqui apresenta, olha, o sistema respiratório e a gente escolhe o sistema. E aí, quando essa aula é trabalhada com o Data Show, ampliada, onde toda a turma possa visualizar, a gente pode colocar a aula interativa, no sentido de que cada grupo fale sobre a cavidade nasal, ele conheça, ele identifique e venha desenvolver o trabalho em grupos também, mais aprofundado sobre o conteúdo. Aqui está falando sobre a cavidade nasal, a faringe. Aqui a gente pode ver a traqueia, bem como a membrana pleural. Aí tem as suas funções, o pulmão direito, bem como os bronquíolos lombar, a questão do coração na respiração, o diafragma. E aí fica tudo bem mais claro para o aluno, esse entendimento dele. Agradeço a todos pelo vídeo, por ter assistido. Peço desculpa porque infelizmente eu queria ter trabalhado com a televisão, mas como o cabo HDMI essa uma das dificuldades das TICs por ser tecnologia, mas mesmo assim podemos trabalhar de outra maneira. Tinha iniciado com a televisão, mas aí não foi possível, então com o notebook, seja qual for a sua ferramenta, da maneira que você queira levar o conteúdo para seu aluno, você será bem desenvolvido e será bem atuado como professor.